Bom, então vamos lá. Acredito que vocês já tenham lido da página 56 à página 65 e já tenham tentado fazer também. Agora nós vamos dar continuidade, vou ler junto com vocês e a gente vai tirando as dúvidas, tá certo? Então vamos lá. As pessoas e suas histórias. Ponto de partida. Observe as imagens e responda as questões a seguir. O que você vê na primeira imagem? Uma pintura de um homem, né? É o autorretrato, a gente pode ler aqui, do Cândido Portinari, que era um artista. Ele pintou o próprio retrato. Observe novamente a segunda imagem. Como você classificaria esse texto? Para mim é um texto que quer mais uma imagem do que um texto, né? Como você desenharia ou pintaria? O que gostaria de mostrar? Faça uma folha avulsa. Seu autorretrato usando palavras e imagens. Aí vocês vão me mostrar isso no Meet. Combinado? O autorretrato de vocês. Então vamos lá. A obra que você viu no início do capítulo é um autorretrato do artista brasileiro Cândido Portinari. O autorretrato é uma obra na qual o artista retrata a si mesmo. Que tal conhecer um pouco mais sobre Portinari e outras pessoas que são reconhecidas pelo trabalho que desenvolveram no decorrer da vida? Neste capítulo você vai conhecer a biografia de Cândido Portinari, que nós já estudamos tantas biografias, contada por alguém que se interessou pelos seus feitos. E a autobiografia de Isabel Mendes da Cunha e Michelle Obama, que contaram elas mesmas suas histórias. Você também vai ter a oportunidade de conhecer um tipo de poema especial, em que a forma também compõe o sentido. É o poema concreto. Por fim, você vai aprofundar seus conhecimentos gramaticais, estudar os tempos verbais futuro do presente e futuro do pretérito, além da grafia de palavras com terminações em AO-TIL e AN. Então vamos lá. Biografia de Cândido Portinari. Observe a seguir outra obra produzida pelo artista Cândido Portinari. Tem aqui uma obra. Chama-se Café. Então mostra as pessoas trabalhando na produção do café. Por que a obra se chama Café? Acabei de falar, né? Porque ela retrata uma colheita em um cafezal, né? Numa fazenda de café. Quem está sendo retratado nos quadros? Os trabalhadores que participam da colheita do café. Homens, mulheres, crianças eu não estou vendo não. Estou vendo homens, mulheres. Tem um capataz de botas pretas aqui, quer dizer, alguém que está só mandando, né? Tomando conta de quem está trabalhando. Tem pessoas colhendo o coco de um coqueiro também. Muitos carregando sacos. O que as pessoas estão fazendo? Alguns estão colhendo fruto no pé do café, outros estão ensacando os grãos já colhidos e outros estão carregando os sacos com o café já dentro. Como você interpreta a situação dos trabalhadores retratados na tela? Quando pergunta como você interpreta, é uma pergunta pessoal, né? Então eu vou falar a minha, pode não ser a sua, não quer dizer que a sua esteja errada, tá? Eu percebo que tem um trabalho muito intenso, é um trabalho muito pesado ali, né? Um trabalho árduo. A gente vê o semblante, a fisionomia dos trabalhadores cansados, desanimados, curvados, então parece ser um trabalho bem pesado. Quais as cores que predominam na tela e a que elas remetem? Então, eu percebo que na tela predomina o marrom e o dourado, que remete à cor do café, né? Qual é a cor da pele dos trabalhadores? O que você acha que isso representa? A cor da pele dos trabalhadores é marrom escura,
representa trabalhadores negros, provavelmente escravos, né? Trabalhadores negros escravos. Se você perceber, a mão do capataz é branca, certo? Você percebe alguma característica diferente retratada no corpo dos trabalhadores? Então, a gente vê que a feição, os traços dos trabalhadores são exagerados. Os braços, as pernas e os pés parecem muito maiores, né? Realçando que eles têm que ter muita força, um trabalho muito pesado, certo? Então, mostrando que realmente era um trabalho braçal, era um trabalho pesado. Vamos continuar. Vamos até 65. A pintura café foi inspirada no local de nascimento de Portinari, como você poderá notar ao ler os trechos de sua biografia a seguir. Faça uma leitura silenciosa do texto, vocês já fizeram, sublinhando todas as palavras desconhecidas. Então vamos lá. Cândido Portinari. A obra de Portinari sofreu forte influência de seus primeiros anos de vida. Sua querida Brodowski, cidade do interior paulista onde nasceu, em 1903, seria lembrada em suas pinturas. Candinho, como era carinhosamente chamado, sempre foi miúdo e tinha dificuldades para andar por causa de um acidente. Esse fato foi marcante para o franzino garoto que achava seus pés pequenos e fracos. Na fazenda Santa Rosa, onde morava, observava os colonos trabalhando na roça, principalmente seus pés, largos, com dedos enormes e fortes, e pensava: quando eu for grande, quero ter pés fortes, poderosos como os deles. Desde pequeno, ele gostava de desenhar e de pintar. Aos 9 anos, trabalhou como auxiliar na pintura do forro da igreja de sua cidade. Ele ficou encarregado de fazer as estrelas. Sempre elogiado pela família, cada vez mais estava convencido de que devia seguir a carreira de pintor. Aos 15 anos, foi estudar na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Aos 20 anos, entre 1923 e 1924, pintou Baile na Roça, que foi reconhecida como sua primeira obra de arte. Foi a primeira tela que Portinari vendeu. No início, em 1930, na França, Portinari conheceu Maria Vitória, jovem uruguaia que morava em Paris. Casaram-se e viveram na Europa por mais um ano. Na volta ao Brasil, trabalhou como nunca. Pintou diversas telas sobre sua infância em Brodowski. A obra Café foi pintada nessa época. Na obra Lavrador de Café, uma das mais famosas que pintou, Portinari retratou força, movimento, desafio. Observe como o corpo parece estar unido para sempre à terra vermelha, viva, os enormes pés fincados e firmes, sugerindo a busca e a conquista da terra. A partir do final da década de 1940, fez uma série de obras tratando de temas históricos. Assim era Portinari. Sua maior preocupação sempre foi expressar o homem por meio de diferentes linguagens e formas. Suas pinturas retratavam nosso país. Portinari faleceu em 1962, aos 59 anos, vítima de intoxicação provocada pelas tintas a óleo que utilizava. Sua principal obra foi deixar gravada para sempre, na história e na arte do Brasil, pinceladas que buscavam a perfeição sob um ponto de vista muito particular,
e o amor à sua gente, suas raízes, sua história. Bom, esse é um trecho, né, de um livro. A vida de Portinari não foi só isso. Vocês viram que tem vários colchetezinhos com reticências. Isso quer dizer que pulou o texto, tá? Aí aqui no glossário vocês vão formar o glossário de acordo com as dúvidas de vocês. E a gente vai para a número 4. Responda as questões a seguir sobre o texto. O texto traz informações sobre quem? Sobre o pintor Cândido Portinari. Qual era o apelido do pintor? Explique. O apelido dele era Candinho, porque ele era pequenininho, miudinho, franzino. Em qual cidade ele nasceu? Em Brodowski, no interior de São Paulo. Quando ele começou a gostar de desenhar e pintar? Retire do texto uma passagem que menciona a participação de Portinari em uma obra da cidade. Então, ele começou a pintar, a gostar de desenhar e pintar desde a infância, né? E o trecho que mostra é que aos 9 anos trabalhou como auxiliar na pintura do forro da igreja de sua cidade. Ele ficou encarregado de fazer as estrelas. O que o pequeno Portinari observava nos colonos que trabalhavam na roça? E o que ele pensava? Copie o trecho do texto que contém a resposta. Então, na Fazenda Santa Rosa, onde morava, observava os colonos trabalhando na roça, principalmente seus pés largos, com dedos enormes e fortes, e pensava, quando eu for grande, quero ter pés fortes, poderosos como os deles. Ok? Então, vamos lá. Identifique e circule no texto o nome das 2 pinturas de Portinari que foram influenciadas por sua infância. Então, tem lá, foi o Café e o Lavrador de Café. Tá? Tá aqui, tá até marcado, ó, Lavrador de Café e Café. Certo? De acordo com o texto, assinale V para verdadeiro e F para falso. Portinari começou a pintar quando era adulto. Falso. As pinturas de Portinari retratam nosso país. Verdadeiro. Portinari não se preocupava com o nosso país. Falso. Portinari procurava expressar o homem por meio de diferentes linguagens e formas. Verdadeiro. Você sabia que Cândido Portinari é muito conhecido por sua pintura? O que nem todo mundo sabe é que nos últimos anos de vida, quando já era um pintor consagrado, Portinari dedicou-se a escrever poesia. Seu livro Poemas foi publicado em 1964, sem ilustrações, pois Portinari não queria se aproveitar da boa fama de pintor para vender livros. Em 2018, a editora Funarte reeditou o livro, complementando-o com as obras de arte já consagradas do artista. E aí a gente vai ter o nosso lilazinho, do que a gente já sabe, falando sobre biografia, que a biografia é um relato da vida de alguém, que ela pode ser produzida em formatos diversos, como texto, livro ou filme. Chamamos de biografado a pessoa cuja vida é relatada em uma biografia. E podemos encontrar em um texto biográfico informações como dados pessoais do biografado, que é nome completo, data, local de nascimento, motivo de falecimento, se for o caso. Fatos da vida do biografado, a trajetória profissional, a vida pessoal, fatos marcantes da infância, juventude e vida adulta, desafios que vivenciou no decorrer da trajetória e informações sobre a importância do biografado para a sociedade, suas contribuições à sua área de atuação e à sociedade, importância histórica da pessoa, de sua obra e seu legado, se já tiver falecido. Certo? Nós vamos até 65, então vamos lá. Por que o texto sobre Cândido Portinari é uma biografia?
é a segunda opção, porque conta os principais acontecimentos da vida de Cândido Portinari. Muito bem. Preencha o quadro com os dados biográficos do Cândido Portinari. Data e local de nascimento. Nasceu em 1903, em Brodowski, São Paulo. Falecimento, em 1962. Causa da morte, intoxicação provocada pelas tintas que usava na pintura. Um fato importante sobre a sua carreira. Aos 20 anos, pintou Baile na Roça, primeira obra de arte reconhecida e também a primeira vendida. Isso é uma sugestão, tem outros fatos importantes. Um fato importante sobre a sua vida pessoal, pode ser que aos 15 anos ele foi estudar na Escola Nacional de Belas Artes no Rio, pode ser que ele conheceu a esposa dele na França e que ela era uma uruguaia, né? Aí depende também, é pessoal. Um dado importante sobre a sua contribuição para a sociedade. Suas pinturas retratavam o nosso país. Com base nos dados apresentados no texto, responda ao que se pede. Eles são apresentados em ordem cronológica ou em fora de ordem? Em ordem cronológica. Então, o que aconteceu? Os 3 primeiros acontecimentos. Em 1903, vai botar aí o ano. Acontecimento, Portinari nasceu. 1923 a 1924, pintou o Baile na Roça. 1930, conheceu sua esposa, certo? Então, vamos lá. Biografia é um texto não ficcional, pois os fatos narrados são reais, ou seja, presume-se que eles aconteceram de verdade na vida da pessoa biografada. Para escrever uma biografia é preciso muita pesquisa, consulta a pessoas próximas ou que estudaram o biografado, além de análise das suas realizações e obras. Releia o trecho a seguir. Candinho, como era carinhosamente chamado, sempre foi miúdo e tinha dificuldades para andar por causa de um acidente. Retire do trecho os verbos utilizados. Era, foi, tinha e andar. Certo? Que tempos verbais predominam no texto? Explique o motivo. Então, eles estão normalmente no passado, né? No pretérito perfeito e no pretérito imperfeito, pois são relatos de uma pessoa que já viveu, relatos de fatos que já aconteceram. Então, eles geralmente estão no passado. Então, geralmente em uma biografia, os fatos são apresentados em ordem cronológica e a narrativa ocorre em terceira pessoa, com o predomínio de verbos no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito do modo indicativo, certo? E aí tem o conecte-se para conhecer mais da vida do Portinari, tá bom? Daqui a pouco eu volto com o vídeo de matemática. Imprime a folha, faz que a gente vai só corrigir.